Graça e paz, cara amiga, caro amigo, para você que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, neste domingo, nossa Páscoa semanal. Domingo é o dia em que a igreja celebra a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja celebra sempre a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, todos os dias. Pelo mundo afora, celebrando a Eucaristia, estamos celebrando esse mistério da ressurreição de Jesus. Todos os dias, na chamada Liturgia das Horas, celebramos as laudes, a oração de louvor da manhã, que é a celebração da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas já o nome domingo encerra em si uma profissão de fé. Quando chamamos esse dia de domingo e não fazemos como quem diz em alemão Sonntag, dia do sol, embora sejam cristãos também, muitos alemães, ou como dizem os ingleses, Sunday, dia do sol, refazendo-se a uma tradição antiga dos pagãos que viviam aqui na Europa, que chamavam esse dia do sol. Nós não chamamos de dia do sol, nós chamamos de Dies Domini, dia do Senhor, porque Jesus é o Senhor. O Pai o exaltou, fez sentar-se à sua direita como Senhor dos vivos e dos mortos. Então, quando a gente já diz que hoje é domingo, dizendo isso, nós estamos dando uma informação de fé, que às vezes a gente não tem consciência, que às vezes a gente não sabe. Mas domingo significa isso. Dia do Senhor, Páscoa da semana, dia em que a gente deve recuperar a memória da ressurreição de Jesus. Isso é muito importante, porque terça-feira nós vamos celebrar todos os nossos caros defuntos, aqueles que já morreram. Pena que no Brasil, por conta de não se respeitar mais um feriado no dia 1º de novembro, a gente vai celebrar o Dia dos Mortos para depois celebrar todos os santos, quando na lógica da igreja é celebrar todos os santos, que significa celebrar a vitória de Cristo já na nossa vida, e banhados nessa morte e ressurreição de Cristo, a gente pode afrontar, enfrentar, confrontar-se com a morte. Pois bem, nosso domingo. Estamos na 33ª semana do tempo comum deste ano, que chamamos na liturgia de ano B, quando lemos o Evangelho de Marcos. Estamos chegando para o fim do ano litúrgico. 34ª semana, conclui-se o ano litúrgico e depois começa um ano novo na liturgia com o tempo do Advento. O Papa Francisco instituiu, depois do Ano Santo Extraordinário da Misericórdia, que o 33º domingo do tempo comum seja celebrado como a Jornada do Pobre. Então, antes de celebrarmos Cristo Rei, olhamos para Cristo Pobre, presente no pobre, a partir do qual nós podemos alcançar o paraíso, a ponte que Jesus quis estabelecer para nós com o seu coração, através da concretude dos nossos irmãos e das nossas irmãs. E esses dias eu estou sempre tentando já embalar o coração da gente para essa perspectiva do 33º domingo do tempo comum. E um pouco nessa chave também quero olhar o Evangelho de hoje, o mandamento do amor, que Jesus nos apresenta como a chave de leitura para entender todos os outros mandamentos que aqueles judeus da sua época tinham seguido ali 613 mandamentos, que eles ficavam preocupados. Qual então é o principal? Qual é o fundamental? Qual é aquele a partir do qual todos nascem? Então, é sobre isso que a gente vai falar nessa meditação de hoje, não é? Nesse preparar já também o coração para essa jornada do pobre, celebrando este domingo. Mas vamos dar uma olhadinha muito rápida aqui para a chamada eucologia, ou seja, a parte orante, as orações que a gente usa nessa liturgia, e sobretudo eu estou sempre começando olhando pela oração chamada de coleta, que é aquela oração que o padre reza depois do canto do Glória e Coleta, porque ela coleta, ela reúne todas as orações que cada um faz no seu coração depois que o padre diz oremos. Então cada um reza no seu coração e depois o padre apresenta um resumo de todas essas orações diante de Deus, pedindo uma graça para todos nós como comunidade. Hoje a gente diz assim: ó Deus de poder e misericórdia. Esse é o título que nós damos a Deus. Deus de poder, Deus de misericórdia. A palavra misericórdia, né, se a gente vai olhar, a gente já meditou sobre isso essa semana, olhando a palavra na sua origem grega, que era o verbo splanknizomai, e daí tem dentro a palavra splankna, que eu disse que significa as vísceras, e também pode ser traduzida como o útero.
Portanto, por detrás desse recalque de misericórdia, onde a gente tem dentro a palavra miséria e coração, na mentalidade antiga, seja desses gregos, ressoa como ter a palavra útero ou vísceras por detrás. E é uma palavra que seguramente também está por detrás todo um decalque da língua hebraica. Não é a palavra rahamim, que significa ter justamente as vísceras maternas, ou esse amor materno do Senhor em relação ao seu povo. É um Deus que se dobra em cima de nós como uma mãe que se dobra diante do seu filho. Então contemplamos Deus na sua misericórdia, na sua paternidade, no seu poder, mas ao mesmo tempo com o seu coração. É um poder que se dobra, que se verte, que se converte sobre a miséria do ser humano. Ora, uma mãe que tem muitos filhos, ela presta atenção e tem amor a todos, mas se tem algum que está doente, de quem é que ela vai cuidar primeiro? Não é daquele que está doente? Olha aí essa lógica de olhar para o pobre, de olhar para o mais necessitado, que nós já vamos encontrar em Deus, com o título que nós damos a Ele. É o Deus que se dobra sobre as nossas misérias. Misérias econômicas, misérias sociais, misérias psicológicas, ali onde tem uma miséria do homem, onde tem uma debilidade do homem, se manifesta o amor de Deus por causa da nossa necessidade. Não é o nosso Deus, não é simplesmente o seu amor, não é uma questão de justiça, de dar a um aquilo que merece por causa do mérito. É justamente pela carência nossa que Deus se dobra, que Ele manifesta o seu coração, por causa da nossa carência, porque nós somos carentes, porque nós somos necessitados. Então apelamos para esse Deus que é poderoso, de poder e de misericórdia, e fazemos o pedido: concedei aos vossos filhos e filhas. É assim que nós nos vemos na relação com Deus, e o pedido que nós fazemos é por isso, porque nós somos filhos, porque Ele é Pai. Então a paternidade de Deus aqui também está indiretamente presente. Ele é Pai, Ele é poderoso, Ele é misericordioso. Concedei-nos a graça de vos servir como devem. Olha que coisa interessante. A graça de servir. Existem muitas línguas. Na língua portuguesa, a gente diz: eu vou participar da missa, eu vou participar da celebração da Eucaristia. Hoje em dia a gente fala muito eu vou participar da liturgia. Em língua inglesa, eu estou vendo aqui o padre Lorival Hélio está dizendo assim, que não é pedindo, me chama meu padrinho, que Deus te abençoe, não é? Que tenha me desejando um domingo abençoado aqui, escrito em língua inglesa. Lorival, se você ainda estiver por aí, estiver pesquisando, bota aqui para mim como é que na língua inglesa se diz missa. Eu vou dar o pitaco. Na língua alemã se chama de Gottesdienst. Gottes significa de Deus, Dienst significa serviço. Serviço divino, que é justamente o que a palavra liturgia significa. Não é? Então aqui está dizendo a Deus a graça de vos servir. Mas a liturgia, não é o servir a Deus, não é o serviço a Deus, é serviço que um povo presta. É um serviço público, é um serviço que como povo a gente presta a Deus para o bem do próprio povo. Então o que significa servir a Deus? São Tiago, na sua carta, vai dizer que a verdadeira religião é ter cuidado e atenção com os órfãos e com as viúvas. Jesus repete uma palavra de Deus através do profeta Oséias, no capítulo 6, versículo 6, que diz assim: o que eu quero é a misericórdia. O que eu quero é a misericórdia e não o sacrifício. Então o serviço a Deus, o culto a Deus não são os nossos sacrifícios. Não é o incenso que a gente queima, não é a vela que a gente acende, não é a flor que a gente leva para o altar, não é o dízimo que a gente devolve. O verdadeiro serviço a Deus passa por todas essas coisas, mas se encontra o fundamento na misericórdia, porque é isso que está no coração de Deus. Ele é o Deus que é misericórdia, é misericordioso. Então, na medida que eu tenho a misericórdia no meu coração, eu estou imitando a Deus. Mass or Eucharisty, tem ainda uma terceira palavra para o Lorival, pode dizer serviço divino. Não é serviço divino em língua inglesa, como é que ele vai
ele vai aparecer lá. Então, esse pedido a Deus para isso, né? Para que a gente tenha essa misericórdia presente no nosso coração. Então a gente pede a Deus, não é, que nos conceda isso. Para quê? Para que finalidade? Para que corramos livremente ao encontro das vossas promessas. Aquilo que Deus promete fica como um atrativo à vida da gente. E a gente também, não é, acaba que vive uma vida feita na promessa. O que é que acontece no dia do nosso batismo? O Evangelho de Marcos é o mais curto dos evangelhos. Ele é escrito para aquelas pessoas que se estavam preparando para serem batizadas. E antes do batismo, o que é que a pessoa faz? A promessa. Tanto é que quando a gente vai na noite de Páscoa renovar o batismo, não é que a gente renova o batismo, porque o batismo é uma coisa que está ali atual na vida da gente. Se a gente falha em alguma coisa que precisa ser renovada todo dia, é a promessa que a gente faz. É aquilo que você, como ser humano, prometeu a Deus e nem sempre a gente cumpre. Não é? Mas aqui agora a gente está dizendo que a gente vai ao encontro dessas promessas de Deus. O que é que Deus nos promete? Deus nos promete a vida eterna. Deus nos promete a comunhão com Ele. Deus nos promete o estar completo no nosso ser, no nosso coração. Então, de um pouco assim, a gente olha para esse pedido de graça dessa semana a Deus, que é a graça de ir ao encontro das promessas de Deus, promessas que são feitas a nós, e essa grande promessa é essa promessa de comunhão, essa promessa de vida eterna, e que nós também buscamos corresponder a esta promessa de Deus através do nosso batismo, da nossa consagração. Com esse olhar, portanto, de quem sabe que o Evangelho de Marcos é para aqueles que estão se preparando para o batismo, para os catecúmenos, e sabendo que o fundamental para receber essa água, porque o batismo não é um simples banho que lava o corpo, é entrar numa promessa, nesse repouso prometido, como a gente lê a cada dia no Salmo 94, Deus dizendo a Israel: esse povo não vai entrar no meu repouso prometido. O que é que Deus promete? É o repouso, é a comunhão com Ele. Muito bem, Padre Lorival Edson. Divinos, serviço divino, exatamente. Essa é a forma clássica que vai se encontrar muitas vezes falando da Eucaristia, da celebração em muitas paróquias, vai estar lá dizendo justamente isso, o serviço divino. Mas o serviço divino, então aqui a gente está aprendendo por essa oração, que o serviço divino passa justamente pelo serviço humano, pelo serviço aos seres humanos, de modo especial aos mais empobrecidos. Agora, voltemos aqui o nosso olhar para o Evangelho de hoje, o Evangelho de Marcos, no capítulo 12, versículos de 28 a 34. Recapitulando aqui, no capítulo 11 do Evangelho de Marcos, o que é que acontece? Jesus entra triunfalmente em Jerusalém, o povo canta e aclama: Hosana ao filho de Davi. Ele entra em Jerusalém. Só que quando ele chegou em Jerusalém, ele foi para o templo, e lá no templo ele percebeu o movimento dos bancos, a troca de moeda, e Jesus expulsou os vendilhões do templo. Muito bem. Feito isso, ele já comprou uma briga grande. Aí começa uma série de 7 confrontos que Marcos vai mostrar no seu Evangelho, não é? O confronto que Marcos vai mostrar no seu Evangelho. Aqui tem um abraço de M. Cheves: o amor é tudo, padre, abraço desde a Nicarágua. Abraços então aí para vocês na Nicarágua. Um feliz domingo aí na Nicarágua. Eu penso que você mesmo aí na Nicarágua habla sempre el português, ¿es verdad? Sí, seguramente hablas también el español, entonces, mas yo no sé decir con certeza si es brasileña o es nicaragüense. Bueno, que Deus te bendiga. Então, o Evangelho de Marcos mostra essa luta, esse confronto que tem ali. São 7 desencontros que Marcos vai mostrar no seu Evangelho dos judeus com Jesus, começando porque com que autoridade é que ele fez aquilo, depois vai perguntando uma série de outras coisas a Jesus, uma querela sobre a questão da ressurreição,
toda uma série desses confrontos. E hoje, no evangelho de hoje, o que nos é reportado é que um certo mestre da lei, vendo todos aqueles ataques a Jesus e as perguntas feitas a ele se aproxima de Jesus para fazer uma pergunta sobre qual era o mandamento mais importante. Como eu já disse no início, no tempo de Jesus, eles seguiam 613 preceitos, não é? Entre positivos e negativos, o que se devia fazer e o que se não devia fazer como um mandamento de Deus. Bueno, es nicaragüense y hablas portugués. Que bueno, entonces es bilingüe, ¿no? Es como madre lengua ahí el español, entonces hablas también el portugués. Bueno, es mucho gusto que estás aquí con nosotros en este domingo. Que Dios te bendiga a ti e toda tu família. Gracias. Então, a gente pode aqui, não é, ver esse jeito de Jesus de confrontar as coisas e esse mestre da lei que se aproxima de Jesus para saber qual é a síntese que a gente pode fazer na vida da gente, qual é o mandamento principal. E Jesus agora vai responder a esse mestre da lei. Agora, prestem atenção como é que Jesus responde isso, porque Jesus vai dizer assim. Diz o Evangelho, um mestre da lei se aproximou de Jesus e perguntou: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu: o primeiro é este: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Olha, você lembra que muitas vezes aí na nossa celebração a gente canta, né? Shema Israel, Adonai Elohanu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Elohanu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Elohanu, Adonai Echad. E por aí vai. Shema. É isso que Jesus começa a dizer a este homem aqui. Olha, não começou apontando os mandamentos da lei de Moisés, os 10 mandamentos do Decálogo. Apresenta Deuteronômio no capítulo 6. O primeiro mandamento é esse: ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás o Senhor com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, com toda a tua força. Eu grifei aqui, 3 vezes aparece a palavra Senhor. Isso Jesus falou, dizendo, como ele dizia lá, Adonai. Porque um mandamento proíbe de dizer aquele nome de Deus que tem 4 letras. Eu também não vou dizer aqui, não vou pronunciar, por respeito também a essa sensibilidade dos judeus que proíbem de proclamar o santo nome de Deus. E nós respeitamos isso. Nós chamamos Deus na liturgia sempre de Senhor. Em hebraico seria Adonai, e depois dizemos em latim Dominus, e em português Senhor, ou Kyrie. Kyrios, Kyrie, o vocativo. Então nós respeitamos o santo nome de Deus, não o pronunciamos naquela forma como vem dita no tetragrama, o nome sagrado, que traduzido para nós significa aquele que é, eu sou, né, o nome de Deus. Agora olha só, por 3 vezes, eu já disse a vocês que o 3 é uma espécie de superlativo, né, como a gente diz na missa, santo, 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 é o Santíssimo. Então esse Deus que é realmente o onipotente, o Deus que é tudo, ele diz, este Senhor é único. Agora, prestemos bem atenção, porque aqui tem uma coisa que diz que escuta Israel. Então Jesus está dizendo que o principal mandamento é uma profissão de fé. É a profissão de fé que quem está escutando o Evangelho de Marcos vai também ter que fazer no momento do batismo. A profissão de fé é o fundamento para o mandamento. A gente não pode querer seguir o mandamento de alguém que a gente não tenha fé, que a gente não tenha confiança. E a gente só tem fé e só tem confiança se a gente tiver amor, se tiver uma relação. Mas como é que a gente cria a relação de amor? Escutando. Olha só o que é que diz a carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 10, versículo 17. Logo a fé vem pela pregação, pela palavra de Cristo. Olha, aqui essa tradução nossa da Bíblia da CNBB está dizendo assim, não é? Que a fé vem pela pregação. De fato, refazendo o texto grego, a gente teria que dizer assim: a fé vem pela escuta, ou então, como tem algumas outras traduções, né? A fé vem pelo ouvido, a fé vem pelo ouvir. É claro que para a gente ouvir alguém precisa pregar, mas ao pé da letra a tradução teria que ser: a fé vem pela escuta, a gente tem que aprender a escutar. Isso é uma coisa sintomática, não é? Porque, por exemplo, nos seminários, etc., dão para a gente um curso de oratória, ensinam a gente a falar,
Mas já dizia, né, Rubem Alves, parece que falta nos seminários um curso de escutatória. Um curso que ensine a gente a escutar a palavra de Deus. Esse é o primeiro mandamento que a gente recebe, é escutar. Escutar a Deus, mas também escutar o outro, porque eu não vou ter misericórdia do outro se eu não escuto quem ele é, se eu não conheço o problema dele, se eu não tenho essa sensibilidade. Olha Deus no Egito, quando ele diz, eu ouvi o grito do meu povo, eu ouvi o sofrimento do meu povo e eu desci. Na Bíblia, quem primeiro escuta não é Israel. Quem primeiro escuta é Deus. Deus que escuta o clamor do seu povo. Eu ouvi o clamor do meu povo. E quanto clamor Deus deve estar ouvindo esses dias. Dessas mães que tem que sair catando para buscar osso, para buscar lixo, não é? Antes delas saírem de dentro de casa. Quanto devem ter clamado a Deus Nosso Senhor antes de ir para lá catar os restos. Como Deus está ouvindo tanto clamor. Como Deus está enxergando tanta miséria, não é, no nosso povo, pelo mundo afora. Quanto clamor dessas pessoas que estavam morrendo no isolamento por conta dessa Covid, longe da família, longe dos entes queridos, longe do afeto de tanta gente. Mas Deus não abandonou ninguém, não. Deus estava lá, escutando, ouvindo, com os ouvidos todo aberto para escutar. Então quem segue a esse Deus que escuta não pode fazer outra coisa senão escutar. A criar sensibilidade, a ouvir também. E deixar que o coração... Aí a misericórdia é boa para traduzir isso, porque é ouvir com o coração. Eu costumo dizer às pessoas isso, né? Se a gente pegar duas orelhas, cortar as orelhas, encostar uma na outra, ganha o formato de um coração. Então, o coração que escuta. Salomão pede isso a Deus. Dai-me um coração que escuta. O político precisa ter um coração que escuta. O pai de família, a mãe de família, tem que ter um coração de escuta. Olha como a mãe é. O menino começa a chorar lá dentro e a mãe sabe se é choro de fome, se é choro de sede, se é choro porque está doendo alguma coisa. Ele está com dor de ouvido. Olha, como é que sabe? Sabe porque ama, porque o menino não disse nada, não tinha nenhuma palavra que entrou ali. É um conhecimento que é um conhecimento diferente, é um dom que o Espírito Santo dá para essas mulheres poderem prescrutar a dor, a sede, ou seja, saber qual é a real necessidade e fazer o que tem que ser feito. Ele está com cólica, está com... A mãe sabe, descobre, sabe tudo, o menino não diz nada. Ela vai lá na barriga, acaricia a barriga do bichinho, da bichinha, e quando vê, eles vão sedando pelo amor, pelo toque, pelo carinho. Olha que coisa bonita, né? O amor expande a gente, dá capacidades que a gente não tem. Amor que escuta. Escuta, Israel. Porque escutando Deus que é amor, não tem outro jeito para a gente senão ficar semelhante a Ele. A gente vai se transformando naquele que a gente contempla, naquele que a gente ama. Quando a pessoa admira muito uma pessoa e ele é um ídolo artista, começa a cortar o cabelo como artista, usar as roupas do artista, a marca, não sei o que, calçar, não sei o que, se comportar, andar, ter a mesma fala, os mesmos trejeitos. Porque tem uma admiração, porque existe um transporte de amor, de carinho. Assim também nós, se amamos a Deus, que é o nosso Criador, desenvolvemos os seus traços dentro de nós. Mas aqui diz Jesus, repetindo o mandamento, que amarás o Senhor com todo o teu coração. Coração aqui, como eu estou dizendo, não é só questão do afeto, é um conhecimento, é uma forma particular de conhecer com toda a tua alma. A alma é psirré, nefesh, vai dizer na língua hebraica, é o suspiro, é a vida. Jesus vai dizer, não é? Bem-aventurados os pobres em espírito, os pobres no seu respiro. É alguém que está morrendo quase sufocado. Não é como ele morreu sufocado no alto da cruz, sem poder respirar direito. Jesus é o verdadeiro pobre no espírito. Tinha uma pobreza até da sua respiração. Então, amar a Deus com toda a respiração. Quando a gente está ficando sufocado, a pessoa quer o ar. Então, desejar a Deus dessa maneira. E desejar também o irmão dessa maneira. E querer o bem do outro também dessa maneira. Quase como quem está se sufocando, com toda a alma, com todo o respiro. Aí diz também, com todo o teu entendimento. Porque hoje em dia, né, tem muita coisa de uma religiãozinha de mão para cima, de louvor, e de dar uns arrepios no corpo. Ótimo, é bom que tenha isso, que tenha mística, que tenha transporto, que tenha afeto, que tenha oba-oba.
Mas, meu irmão, se não tiver entendimento, a fé não serve para nada. A fé passa por teologia. Teologia, logia, significa razão, entendimento, estudo, pegar, ler, estudar, fazer encontro, formação. Nas paróquias, no programa, não pode ter só momento de adoração, não pode ter só momento de celebração, não pode ter só momento até de serviço aos pobres. Tem que ter um momento de formação. É claro que a gente se forma na prática. E forma e reflete aquilo que a gente está fazendo no dia a dia, como é que a gente está rezando, como é que a gente está cantando, como a gente está louvando. Mas se a gente não pega o catecismo da igreja, bons teólogos, gente que reflita o amor a Deus, vai ficar só uma coisa assim da boca para fora, mas não deve ser. O apóstolo Pedro vai dizer, a gente tem que dar as razões da esperança. A carta aos Romanos, no capítulo 12, vai dizer que a gente tem que prestar a Deus um culto espiritual. E é interessante porque ali fala de logikelatria, ou seja, um culto racional, que tenha uma lógica, não é coisa que a gente fica inventando, dá na cabeça e inventa. Porque vai ficar bonitinho se a gente fizer isso, vamos decorar desse jeito. Não, tem que ter uma lógica, tem um motivo. A igreja vive de motivos, a igreja vive também de fundamentações, existe uma lógica nas coisas. Então tem que amar a Deus com entendimento, com a reflexão, com o estudo. Se falta isso, a fé avança muito pouco. Vai haver religião, mas não vai haver espiritualidade. E vai haver, sobretudo, uma religião que vai servir para oprimir os outros, para manipular os outros. Não é? Existem certos lugares por aí que os líderes religiosos dizem, a gente pode eleger até um poste. Se o chefe aqui disser que é para votar no poste, todo mundo vota. Religião não é isso. Não é cegueira. É compreensão. O Espírito de Deus é o Espírito que dá inteligência. É o espírito de inteligência. Aí depois diz assim que deve amar a Deus com toda a força. A força é uma palavra que tem como força, que significa com todas as tuas posses, com tudo aquilo que tu possuis. A força é aquilo que você possui para poder viver. É a tua casa, é o teu dinheiro na conta, é a tua fazenda, é a tua roupa, é a comida que você tem na despensa, tudo aquilo que você possui. É com isso que você tem que amar a Deus. Mas como é? Deus não come, Deus não bebe, não. Porque eu não posso dizer que amo a Deus que eu não vejo se eu não amo o irmão a quem eu vejo. Portanto, as minhas posses passam para estes que são os necessitados. Por isso que eu estou dizendo, essa nossa reflexão de hoje passa pelo domingo do pobre. Né? Porque esta palavra agora que vem, ama teu irmão com toda a tua força, segue o que Jesus diz depois. O segundo mandamento é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esta palavra é aquela outra, eu disse que vinha do livro do Deuteronômio. Essa outra vem do livro do Levítico, no capítulo 19, versículo 18. Mas tem uma coisa que eu acho muito interessante, que está antes do capítulo 19, versículo 18, que é o chamado Código da Santidade. O capítulo 19 é aprender a ser santo como Deus é santo. Mas de que forma se faz isso? De uma forma muito concreta. Olha só o que é que Deus diz aqui. Quando fizerdes a colheita, isso está no versículo 9. Quando fizerdes a colheita na vossa terra, não deveis ceifar até o último limite do campo, nem catar as espigas que restaram. Não colhas os últimos cachos da tua vinha, nem juntes as uvas caídas. Deixarás isso para o pobre e o estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Eis aqui o que é que significa amar esse próximo, é amar esse irmão que tem a necessidade. Então, por isso, até aquilo que o povo de Israel tinha no campo, que sobrava, não pegava e não recolhia, para deixar para o pobre. Não o resto, mas algo que separava, que consagrava, que ele não tocava, porque ali era do pobre. Eis a consagração dos bens a Deus, amar a Deus com aquilo que a gente possui, com aquilo que a gente tem. É por isso que esse lema deste ano, do Dia do Pobre, relembra o livro do Deuteronômio no capítulo 15, que diz: uma vez que nunca deixará de haver pobres na terra, pobres entre vós sempre tereis, eu te dou este mandamento: abre a tua mão para o teu irmão. Abre a tua mão para o teu irmão. Isso é amar o próximo, amar o irmão. Teu necessitado, teu pobre na tua terra. Gente, que maravilha essa palavra de Deus, se a gente colocar em prática, se a gente escutar, se a gente viver. E aí Jesus disse, concluindo: não existe outro mandamento maior que estes.
O mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre. Na verdade é como disseste, ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente, com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo é melhor que todos os holocaustos e sacrifícios. Ou seja, ele repetiu tudo que Jesus tinha dito, ele repetiu tudo o que estava na Escritura que Jesus disse para ele. Porém, ele disse assim, não é? Isso é melhor do que todos os sacrifícios. Eles estavam no templo, que era o lugar onde se fazia os sacrifícios. E a coisa está dizendo, sim, o templo tem sua importância? Tem. O culto tem a sua importância? Tem. Mas se vem precedido de toda essa escuta a Deus, de toda essa escuta do próprio irmão. Marcos diz, Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência, olha a inteligência que é necessária à fé, e disse, tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Deixou todo mundo em silêncio. É assim que o Evangelho de Marcos vai mostrando para quem é catecúmeno como é que se ama a Deus, não é? Como é que se cumpre os mandamentos, não é? Fazendo a verdadeira profissão de fé. E é que a gente vê que a verdadeira profissão de fé, que é essa escuta a Deus, é também uma profissão de amor. Então, fé, amor, caridade caminham juntos. Fé, esperança e caridade, esse tripé que apoia a vida da relação com Deus e da relação entre nós como comunidade que deve testemunhar o Evangelho, a palavra do Senhor. Gente querida, muito obrigado pela partilha que vocês me possibilitaram fazer. Quero desejar para você um domingo abençoado, um domingo cheio de Deus, um domingo feliz. O Senhor esteja acima de ti para te proteger, atrás de ti para te defender, à tua frente para te guiar, ao teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Um abraço a vocês aqui que nessa madrugada brasileira acompanharam essa nossa transmissão, ao meu afilhado, Padre Lourival Hélio, sacerdote palotino, que aí está desenvolvendo a sua missão no interior de São Paulo. Um abraço para Alain Coutinho, da comunidade de São Francisco, aí em Santo Antônio de Jesus, agora em São Francisco, lá em Nilo Peçanha, mas aí vivendo na minha Santo Antônio de Jesus. Um abraço para Vani Brito, também aí em Santo Antônio, para Núbia Passos, um abraço para Amanda Santos, um abraço para Everilda Menezes, para Cheves, me acompanhando aí na Nicarágua. Um domingo abençoado para vocês todas, para vocês todos. E curtam aí o nosso vídeo, salvem, encaminhem. Eu vou agora tentar deixá-lo já lá no YouTube. Deixa eu ver se consigo fazer isso ainda e sair, porque tem uma celebração, uma comunidade me esperando. Fiquem com Deus.